Vamos juntos, queridos, abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, e hoje nós vamos ler o trecho que se encontra entre os versículos 7 e 9. Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 9. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto bíblico através dessas TVs aqui da frente do palco, ele vai ser exibido. Você que acompanha a transmissão online também vê na sua tela o texto sendo exibido para que você possa ler na mesma versão em que nós aqui lemos. Esse trecho da palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim a Bíblia: Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar juntos mais uma vez por esse momento da pregação. Senhor, nós lemos na Tua palavra que numa determinada cidade em que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho e viu os frutos do Evangelho se manifestando naquele lugar, ele disse que aquilo aconteceu porque a pregação se deu com manifestação de espírito e de poder. O que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, é que, para além do sermão preparado, estudado, para além da nossa própria habilidade de processar as informações, de colocá-las numa cadência lógica e lúcida, que nós possamos presenciar, testemunhar da manifestação do Teu Espírito e do Teu poder, fazendo no nosso interior aquilo que só o Espírito é capaz de fazer. Deus amado, fala a Tua palavra ao nosso coração. Deus amado, revela a glória que as palavras humanas são incapazes de descrever, mas o Teu Espírito tão bem é capaz de nos fazer contemplar e, admirados, render o nosso coração em louvor e adoração ao Senhor. Faz, Senhor, com que a Tua palavra ressoe nos mais escondidos lugares do nosso ser, de modo que tudo seja iluminado pelo Senhor, tudo seja banhado pela Tua graça, tudo seja visitado pelo Teu poder e tudo em nossas vidas possa ser alcançado pelo Teu amor nesse dia e nessa manhã. Salva, Senhor, aquele que se encontra tão distante de Ti e que nada pode fazer por si mesmo. E edifica, Senhor, aqueles que são Teus filhos e filhas, na fé que o Senhor mesmo concedeu a cada um deles. Em nome de Jesus, cuida também das nossas crianças, nossos filhos e filhas aqui na salinha, nas salinhas do segundo andar, para que sejam amados por Ti, amparados pela Tua graça e cresçam no conhecimento do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te fazer uma pergunta, e para que você não se sinta constrangido com ela, ou constrangido em respondê-la, você não precisa responder verbalmente, ou balançando a cabeça, ou levantando a mão, apenas pense a respeito dela e responda no seu coração. Você é uma pessoa rica? Se você não é uma pessoa rica, você deseja ser rico? Você deseja ser rica? Talvez você ouça essa pergunta e instintivamente pense em algum nível de riqueza material. Olha, o Roberto está perguntando se eu sou rico, o Roberto está dizendo se eu tenho dinheiro em quantidade suficiente para fazer tudo que eu quero, comprar tudo que eu desejo, realizar todos os meus sonhos, pelo menos aqueles sonhos que o dinheiro pode patrocinar. E vivendo numa cultura de consumo como a nossa, quase que uma cultura de consumolatria, a gente vive pelo consumo, onde felicidade está associada a poder de compra,
onde realização, satisfação, prazer está associado a quanto de recursos eu disponho para prover para mim e para os meus as coisas que nós sonhamos e queremos. Vivendo numa cultura assim, é até natural pensarmos que essa pergunta se refere a esses nossos sonhos mais interiores que falam dos bens que queremos ter, das posses que queremos conquistar, da condição econômica que gostaríamos de atingir. Eu me lembro certa vez de assistir uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, famoso educador e filósofo brasileiro, em que ele disse num determinado momento da sua palestra o seguinte: existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro, só dinheiro. E foi muito interessante quando ele apresentou aquele contraste, porque ele estava falando da possibilidade real, e nós sabemos que é real, de pessoas, a despeito de terem muito dinheiro em suas contas bancárias, em suas contas de investimento, viverem vidas depauperadas, paupérrimas, emocionalmente, existencialmente, vivem em frangalhos, mas têm dinheiro, e só dinheiro. Lembro-me, e talvez você goste como eu gostava e admirava muito, o Steve Jobs, fundador da Apple. A cada ano era um evento aguardado quando o Steve Jobs apareceria de calça jeans, tênis e uma camisa preta para apresentar os novos modelos do iPhone, do iPad, do iPod, mais antigamente, dos computadores da Apple. E havia uma grande expectativa sempre do que aquele sujeito genial iria falar a respeito de uma tecnologia que, ao assistir aquela apresentação, nós sairíamos dela dizendo: eu preciso comprar esse novo aparelho. O Steve Jobs, certa vez, numa palestra que deu numa universidade americana, disse o seguinte: ser o homem mais rico do cemitério não me interessa. Interessante essa frase, não é? Porque ele estava dizendo, a despeito de todo o seu dinheiro naquele momento, de toda a sua fortuna, que ele não estava disposto a pautar a sua vida pela conquista de mais dinheiro. Ele diz, porque no final, o máximo que isso vai fazer de mim é me tornar o homem mais rico do cemitério onde fui sepultado. Mas ele disse, ir para a cama à noite, dizendo que fizemos algo maravilhoso, isso sim é importante para mim. O que Steve Jobs estava dizendo para aqueles estudantes de uma grande universidade americana? A vida pede propósito. A vida, para se tornar rica, ela pede muito mais do que as conquistas que o dinheiro pode oferecer. A vida pede uma razão. A vida pede um motivo para que ela seja boa, para que ela faça sentido. Então, a gente não precisa de uma afirmação cristã para dizer que ser rico não é sobre quanto dinheiro a gente consegue ter e gastar, mas que ser rico fala mais a respeito do tipo de vida que podemos viver. Ser rico é muito mais do que só ter dinheiro, e ter dinheiro é bom, não sei se você não gosta, mas eu acho que ter dinheiro é legal, é bom, sem sombra de dúvidas, mas como a riqueza não está vinculada exclusivamente às posses de recursos materiais, eu posso te dizer que se você é um cristão, Deus quer que você seja rico. E eu vou falar essa frase de novo, porque eu sei que pode soar assim, não, o Roberto se expressou mal, porque essa é uma afirmação muito perigosa, tem muita teologia confusa por aí que afirma exatamente isso, o Roberto não disse isso, então eu vou repetir. Se você é um cristão, eu posso te garantir que o desejo de Deus para você é que você seja rico, que você seja rica. O nosso trabalho é esvaziar essa mentalidade de consumo que nos cerca hoje para entender o que essa frase quer dizer. É claro que eu não estou falando que Deus quer que você tenha muito dinheiro. Pode ser que para alguns isso seja verdade. Pode ser que para algumas pessoas especificamente Deus concedeu a dádiva e a responsabilidade de terem muitos recursos. João Calvino, o grande reformador do século XVI, dizia o seguinte:
para uma audiência muito variada de pessoas, algumas muito pobres, algumas muito ricas. Ele dizia o seguinte: o ministério do rico é o pobre. Do alto do púlpito em Genebra, Calvino dizia: se Deus te deu muitas riquezas, olhe para isso como uma dádiva e uma responsabilidade. E pense, teria Deus olhado do seu trono celestial e admirado você de tal forma que desejasse que você, diferentemente dos demais, tivesse muito e em excesso? Ou Deus concedeu a você o ministério de, tendo mais que os demais, faça bom uso disso para si, para os seus, para o reino de Deus e para o próximo? Então é claro que eu não estou falando que Deus quer que você tenha dinheiro, mas eu estou dizendo que Deus quer que você desfrute de uma vida que é cheia de riquezas. Se você é cristão, Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja rica, e o apóstolo Paulo fala exatamente disso no trecho da sua carta aos Efésios, que nós lemos hoje. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez ao texto, então veja o que dizem os versos 7 e 8. Paulo está dizendo: deste evangelho, do evangelho que anuncia que os gentios são tão amados por Deus quanto os judeus e tão incluídos através de Jesus na aliança que Deus tem com o seu povo, deste evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dos santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Queridos, como nós vimos aqui na semana passada, o apóstolo Paulo está dizendo que pela graça de Deus, e apenas porque Deus é muito gracioso e foi com Paulo muito gracioso, ele foi chamado para ser um ministro do evangelho. Paulo está dizendo: apenas pela grande graça de Deus eu fui chamado pelo Senhor para ser um pregador, um proclamador da mensagem do evangelho aos gentios. Então, quando Paulo fala isso, duas coisas ficam em evidência para nós, e ambas falam da graça de Deus. Primeiro, há uma maravilhosa graça de Deus sobre a vida de Paulo, tratando um homem tão difícil, tratando um homem tão impensável a nós, a sua conversão, com graça e com amor, não apenas salvando esse homem de uma vida distante de Deus, e não apenas perdoando esse homem dos seus muitos e graves pecados, mas chamando a esse homem para ser também um pregador dessa graça, um mensageiro desse poder que transforma, desse amor que liberta e que ressignifica a vida. Mas também há uma maravilhosa graça sobre os gentios da cidade de Éfeso, porque estas eram pessoas que não se importavam com Deus. Estas eram pessoas que viviam as suas vidas, os seus dias, os seus compromissos, as suas agendas, sem pensar em Deus, sem que o seu coração fosse consumido de algum desejo de agradar a Deus, de saber da vontade de Deus. Pelo contrário, eles viviam vidas indiferentes e afrontosas até a Deus e a sua santidade. Da mesma forma, a grande graça de Deus contempla esses gentios, os vê em seu quadro e em sua miséria, os salva e permite que eles também sejam proclamadores desse evangelho que salva e que transforma. Seja em alguma medida, não apóstolos como Paulo, mas homens e mulheres cristãos que apregoam a mensagem do Cristo e a mensagem do evangelho. E aí a gente faz uma pergunta: o que é que pode levar uma pessoa a deixar de ser um inimigo de Deus para ser alguém que ama a Deus? O que é que pode transformar o homem natural, para quem as coisas de Deus são loucura, como Paulo escreve aos Coríntios depois? Ele diz: olha, para aquele que não crê no evangelho, para aquele que não é salvo, para aquele que não nasceu de novo, as coisas de Deus são loucura, não fazem sentido. Então pense comigo, o que é capaz de transformar esse homem natural, para quem as coisas de Deus são loucura, numa pessoa que tem prazer nas coisas de Deus? Numa pessoa que desfruta de tudo que é de Deus e, mais do que isso, deseja conhecer a Deus e a vida com Deus cada vez mais e de modo cada vez mais profundo. Queridos, só há uma resposta para essas perguntas. E Paulo diz, no final do verso 7,
pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação do seu poder. O que transforma um inimigo de Deus num amigo de Deus, o que transforma um pecador indisposto a desejar Deus em alguém que se diz amante de Deus, que anela por sua presença, é a operação do poder do próprio Deus sobre os seus corações, sobre as suas vidas, sobre as suas histórias. Então Paulo segue para o verso 8 dizendo, Paulo continua admirado, ele diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, e aqui a gente precisa comentar algo, porque nós não estamos lendo essas palavras do apóstolo como algum tipo de humildade fingida. Olha, Paulo está aqui, querendo se nivelar aos seus leitores, Paulo está aqui de alguma forma querendo não exaltar a si mesmo, afinal ele é um grande apóstolo, ele é um grande teólogo, ele é um grande pregador, ele é um grande Paulo, mas ele aqui coloca as coisas de modo que as pessoas vejam que de alguma forma ele tem um pouco de humildade, mas é até uma humildade fingida, uma falsa modéstia, quem sabe até uma hipocrisia de Paulo. Não, essas palavras de Paulo simplesmente expressam a atitude inevitável de alguém prostrado ante a maravilhosa graça de Deus em Cristo. O que faz Paulo, que antes era um arrogante fariseu, o que faz Paulo, que antes era alguém que se orgulhava da sua condição no judaísmo, do zelo de sua fé, que ensinava nas sinagogas e que tinha toda a prepotência característica de um religioso confiante em si mesmo, o que faz desse homem agora alguém que diz, eu sou o menor dos menores de todos os santos. E lembre-se que quando Paulo fala dos santos aqui, ele não está falando de uma categoria diferente de pessoas que nós não conhecemos. Na linguagem do apóstolo Paulo e na mentalidade do Novo Testamento, santo é todo homem, santa é toda mulher que foi santificado pela obra de Cristo na cruz, separados então de uma vida distante de Deus para uma vida com Deus. Esse é o sentido primeiro do que é ser santo, é ser separado, e separado por Deus para Deus. Então Paulo está aqui dizendo, dessa incontável comunidade de homens e mulheres redimidos, salvos, resgatados por Deus, por seu amor e por sua graça, eu me considero o menor dos menores. E ele só faz isso porque a graça de Deus é tão grande que enche o seu coração de senso de maravilha. Quanto mais Paulo meditava sobre as grandes bênçãos de Deus em Cristo, quanto mais Paulo meditava sobre a infinita graça de Deus sobre a sua vida, tanto mais ele se apercebia de que em si mesmo ele não possuía posição, ele não possuía capacidade ou méritos que o habilitassem a receber essa graça da reconciliação, do perdão e mais. Nada nele mesmo o habilitava para se tornar um pregador dessa graça. Então ele estava dizendo o seguinte, sem sombra de dúvidas, Deus tem feito muitas coisas e grandes coisas, e eu me alegro em ver entre vocês, Efésios, muitos homens e mulheres convertidos a Cristo por causa do meu ministério, e em muitas outras cidades e regiões onde eu chego, eu tenho tido a alegria de ver o Evangelho ganhando vidas. Eu tenho a alegria de ver corações se rendendo a Cristo e ao seu amor e tendo as suas histórias completamente transformadas pelo amor de Deus através daquilo que eu falo. Mas eu não canso de reafirmar, eu sou o menor dos menores dos santos. Numa outra carta, Paulo diz, eu sei que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o pior. Não era autocomiseração, não. Paulo tinha uma identidade muito clara e muito bem definida, mas essa é a humildade que se espera de todo cristão, de toda cristã. A graça de Deus é tão grande e o poder de Deus é tão imenso, e a graça e o poder de Deus operam conjuntamente tudo na nossa vida, que não há espaço para altivez, não há espaço para aquilo que os antigos chamavam de jactância, prepotência, arrogância, não há. Precisamos ter um espírito humilde. Paulo nunca deixou de se admirar do fato de que aquele violento e rígido fariseu, Saulo de Tarso, como ele era conhecido, tenha sido chamado não somente para a vida cristã, mas também para ser um apóstolo. Ele olhava para a graça de Deus e falava, isso é grande demais. Alguém que recebeu as riquezas da graça,
mas que também recebeu a missão de levar dessas riquezas para os outros. Então ele está dizendo isso aqui na continuidade do verso 8. A mim, o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E aqui, queridos, está não apenas aquilo que era a grande riqueza da vida de Paulo, aquilo que era o grande tesouro dos cristãos e cristãs da cidade de Éfeso, mas aqui está também, em resumo, aquilo que pode ser considerado por nós como a vida verdadeiramente abençoada de cada cristão, bem como a vocação de cada igreja. Você e eu fomos chamados para viver as insondáveis riquezas de Cristo. Você e eu fomos chamados para conhecer e para provar das insondáveis riquezas de Cristo, e você e eu fomos chamados como igreja de Jesus para proclamarmos as insondáveis riquezas de Cristo ao mundo. Queridos, a essência do Evangelho e o tesouro do Evangelho é Cristo e o que Jesus nos dá. A essência do Evangelho é Jesus. O grande tesouro do Evangelho é Jesus e aquilo que Jesus nos oferece. A essência do Evangelho não é o que nós fazemos para Jesus. O tesouro do Evangelho não é a vida cristã que a gente oferece para Deus. A essência do Evangelho não é o que Deus pede que nós façamos para Ele. O tesouro do Evangelho não é o que Jesus pede que você e eu façamos como seus discípulos. Isso vem depois. É importantíssimo, mas vem depois. O tesouro do Evangelho, a grande riqueza do Evangelho, a essência do Evangelho é primeiro e antes de tudo o próprio Cristo. Deus entesourou todas as suas riquezas em seu Filho, Jesus. E tudo o que vem a mim e tudo o que vem a você na vida cristã, nos vem diretamente de Cristo, o nosso tesouro, a nossa grande riqueza. Tudo o que você desfruta por ser um cristão, tudo que você experimenta em sua vida por ser um cristão, aquela preciosa sensação de que quando você fecha os seus olhos, dobra os seus joelhos e você ora, e você faz isso num quarto apropriado ou às vezes trancado num banheiro como quem tenta se esconder da vida, e aquela bendita sensação de que o seu coração se expande na direção de Deus em oração e Ele te acolhe, e você sai daquele momento de oração tendo a certeza que, a despeito de todos os medos e os desafios do mundo, você foi contemplado pela audiência divina, e teu coração recebeu resposta de paz, de consolo, de graça. Isso é uma dádiva. Esse tesouro você só recebe por causa de Cristo. É porque quando você ora em nome de Jesus. É porque quando você se apresenta diante da presença do santo e eterno Deus, você o faz no nome do Filho dele, que te torna aceitável. Paulo usa uma expressão tão bonita aqui, ele diz que a ele foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Essa palavra insondáveis vem do grego anexiniastos. Essa palavra no grego significa aquilo que não se pode medir. Não adianta. Você não tem instrumento que meça o seu tamanho, a sua profundidade. É simplesmente impossível de ser medido. Aqui Paulo está dizendo, e se valendo então desse superlativo para dizer, olha, as riquezas de Cristo são insondáveis, não podem ser medidas, assim como o universo. As riquezas de Cristo são vastas demais para serem exploradas. Nós somos pequenos grãos na imensidão desse universo criado por Deus, e assim como imenso é o universo, assim são as riquezas de Cristo, impossíveis de serem exploradas por nós, assim como o mar. As riquezas de Cristo são profundas demais para serem sondadas, e a Bíblia diz que você e eu passaremos a eternidade descobrindo novos tesouros das insondáveis riquezas de Cristo. Foi Jesus mesmo quem disse
que a vida eterna consiste em conhecer a Deus perpetuamente. E esse conhecimento de Deus e essa proximidade ou esse mergulho nas insondáveis riquezas de Cristo começam aqui, começam na conversão, começam no início da nossa caminhada com Jesus, e nós somos tomados de maravilha em maravilha, de senso de glória em glória. As nossas experiências com Deus, os livramentos que Deus nos concede, o crescimento e a maturidade que Deus nos leva, os relacionamentos que Deus nos permite viver e que nos aproximam dEle de modo tão especial e maravilhoso, e tudo isso não cessará quando a morte determinar o fim da nossa vida aqui, mas tudo isso seguirá por toda a eternidade. Estaremos diante do Deus que tanto amamos, e jamais nos sentiremos Lembrei do meu filho que, ao invés de falar entediado, ele fala: pai, vamos fazer alguma coisa, eu estou muito entediado. Jamais nos sentiremos entediados com aquela visão de novela da Globo antiga, de que o céu é uma coisa meio estranha, tudo muito branquinho, a gente vai andando em nuvens, uns roupões esquisitos. Você assistiu muito à Viagem, se você tem essa visão de céu, e leu pouco a Bíblia é muito mais bacana do que isso. Lê a Bíblia, você vai curtir demais a descrição de eternidade ali. Não há lugar para o tédio. Nós passaremos a eternidade conhecendo facetas novas da glória desse Deus a quem amamos, cujas riquezas são insondáveis. Então, queridos, um outro sentido da expressão usada por Paulo aqui é que as riquezas de Cristo, elas são também inesgotáveis. Elas são insondáveis, elas não podem ser medidas, mas elas também são inesgotáveis, elas jamais faltarão. Jamais será possível reduzi-las. Olha que coisa bonita, eu não sei se você pensando nisso se sente tocado, se isso emociona você. Eu não sei se isso significa algo real e algo concreto para o seu coração, mas por um instante, pense sobre isso, juntamente comigo. Se somos cristãos, ok? Se somos cristãos, o que há em Cristo para qualquer um de nós nesse exato momento? Se temos o Senhor, se pertencemos a Jesus, o que há em Jesus para cada um de nós exatamente agora, nesse exato momento? À luz da Bíblia eu posso dizer: nele há tudo o que eu necessito. E em que medida? De modo inesgotável e abundante. Do que a vida me faz carecer? Do que esse mundo me faz necessitar? O que as minhas emoções, tão desconhecidas para mim, podem exigir de mim em algum momento, diante de um drama, diante de um luto, diante de uma luta, me convencendo de que eu não sou um super-homem, que eu não tenho superpoderes, que eu sou tão humano quanto qualquer humano. O que o meu estado emocional pode me fazer necessitar que eu não encontre em Jesus, de modo inesgotável e de modo abundante, a provisão. O que são essas riquezas? De alguma forma, Paulo anuncia essas riquezas ao pregar o Evangelho aos Efésios. Ele faz isso nos capítulos 1 e 2 da carta, como vimos aqui nos últimos meses. Sem sombra de dúvidas, é parte dessas insondáveis riquezas de Cristo a ressurreição da morte e do pecado. O fato de que éramos mortos espiritualmente falando e Deus em Cristo nos concedeu vida. Que tesouro, que riqueza! É fato que faz parte das insondáveis riquezas de Cristo termos sido reconciliados com Deus pela obra de Jesus, obra rica, obra suficiente para pagar o preço da nossa reconciliação. Sem sombra de dúvidas, um outro benefício das insondáveis riquezas de Cristo é a reconciliação que temos não apenas com Deus, mas também uns com os outros.
sermos inseridos por Deus numa comunidade que é chamada de seu povo, feito de pessoas diferentes, como eu falo com muita frequência aqui, porém unidas por aquilo que é muito mais forte ou por aquele que é muito maior do que aquilo que tem o poder de nos dividir e de nos separar. É uma dádiva das insondáveis riquezas de Cristo. O tempo é sempre meu inimigo, mas ainda falando sobre isso, sobre o risco de me arrepender de falar aquilo que eu não escrevo. Nós estamos nos aproximando, mais uma vez, de um tempo muito delicado nesse país, onde alguns poucos anos atrás, nós testemunhamos com muita tristeza o desentendimento, as rupturas e as brigas de pessoas que se amavam por conta de suas preferências políticas. Aqui, nessa igreja, nós temos, por força da nossa Constituição, inclusive, como igreja, faz parte dos documentos desta igreja, é vedado o falar de orientação política ou de posicionamento político, seja ele qual for, do púlpito da igreja. O púlpito da igreja não sobe político algum, seja esse político membro da igreja. Não sobe para segurar microfone, muito menos em tempo de campanha, para falar o que quer que seja. Mas uma coisa é importante para nós. Está se aproximando o tempo em que, mais uma vez, as nossas preferências, e nós vivemos num Estado democrático de direito. Graças a Deus por isso. A democracia é uma dádiva. Você pode entender aquilo que você considera mais apropriado para os rumos e para a condução do país e para a orientação política que você prefere ou mais acredita. Você tem esse direito, e eu tenho esse direito como cidadão também, de pensar como penso. No entanto, aqui dentro, nós não temos o direito de fazer dessa comunidade ringue de disputas, muitas vezes ofensivas e desrespeitosas, com aqueles que divergem da minha visão e do meu pensamento. Por quê? Porque nós somos o povo que conheceu as insondáveis riquezas de Cristo, que passam pela reconciliação de uns para com os outros. E nós já descobrimos que, venha o que vier nesse mundo, a nossa esperança jamais estará num partido, num político ou numa agenda política. A nossa verdadeira esperança está no reino de Deus e no Senhor, que é o nosso Senhor. E até lá, nós vamos vivendo como cidadãos desse reino, em compromisso com a nossa consciência cativa à nossa fé cristã, como cidadãos responsáveis nesse mundo. Fecho esse grande parênteses aqui, queridos, há tempo de, estando longe ainda desses dias difíceis que virão, e infelizmente nós veremos muita coisa triste acontecendo, mas nós queremos, entre nós, nessa comunidade, ser um testemunho do amor do Senhor. Enfim, mas há muitos outros tesouros disponíveis a você e a mim em Cristo, e eu queria, nesses minutos já basicamente estourados aqui, falar de pelo menos 3 deles. Há os tesouros que Paulo fala aqui, nós mencionamos alguns, mas há outros que a Bíblia nos apresenta. Um deles é a sabedoria. Nós estamos aqui nesse mundo vivendo os desafios que ele nos impõe. Você e eu vivemos num mundo e nos deparamos o tempo todo com as perplexidades que esse mundo nos apresenta e as oportunidades que esse mundo também nos oferece. Nunca vivemos num tempo tão cheio de informações e com tanto acesso ao conhecimento. O homem tem conseguido fazer estudos muito avançados em Marte. Foguetes estão sendo desenvolvidos agora para que tenham a capacidade de não apenas fazer uma decolagem bem-sucedida, mas que possam pousar num determinado lugar sem dano.
E estudos mais avançados falam que pode acontecer daqui a algumas décadas de foguetes fazerem o que nós chamamos hoje de voos comerciais. E você vai poder sair do Rio para Tóquio em 25 minutos. O que a gente vai fazer com o fuso horário, eu não sei. Avanço. E que bom viver num mundo de tanto progresso, de tanta ciência. Os carros elétricos já são uma realidade. Daqui a algum tempo os carros vão voar e eu vou ver ainda em vida o que eu ficava admirado na infância assistindo os Jetsons. Você assistiu os Jetsons também, vai? Era incrível aqueles carros voando. Agora, a despeito de todo o progresso, de todo o avanço, nós nos tornamos cada vez menos sábios. Tão carentes de sabedoria espiritual, tão carentes de discernimento que vem de Deus, mas queridos, a despeito dos nossos muitos diplomas e das nossas muitas leituras, no que diz respeito ao assunto sabedoria espiritual, ou conhecimento do santo, ou conhecimento de Deus, nós somos muitas vezes uns tapados. E batemos cabeça nesse mundo porque nos falta sabedoria. No entanto, você e eu somos informados pela Bíblia, na carta de Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 1, verso 5, o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Somos cristãos, temos acesso às insondáveis riquezas de Cristo, faz parte dessas insondáveis riquezas de Cristo a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que você precisa para conduzir o seu casamento ou para lidar com a estação que o seu casamento atravessa agora. A sabedoria que você precisa nesse momento em que a infância do seu filho ou a adolescência do seu filho desafia enormemente você. A sabedoria que você precisa para conduzir os seus negócios e a maneira como você ganha dinheiro, gasta dinheiro e é cidadão e responsável com os seus impostos. Essa sabedoria que não virá dos livros, que não virá dos documentários, que não virá dos diplomas que podemos ter acesso, essa sabedoria que vem do alto, porque vem de Deus, é acessível a você e a mim, se estamos em Cristo. Faz parte das insondáveis riquezas do Senhor. Outra coisa que você e eu necessitamos: segurança. Alguma coisa no mundo em que vivemos transmite a você real sentimento de segurança? Algum lugar nesse mundo, por mais que seja um lugar que você deseje não apenas conhecer, quem sabe viver, porque você fez toda uma análise e disse: olha, comparando lugar com lugar, vida com vida, mundo com mundo, aqui é um lugar muito mais seguro. Você pode dizer que mesmo naquele lugar muito mais seguro, você estará em absoluta e real segurança para você e para os seus. Veja como nós vivemos. Priorizamos os condomínios com os muros altos, priorizamos os condomínios com um sistema de monitoramento maravilhoso, 24 horas, com muitos funcionários, com muitos processos de segurança até alguém de fato entrar na porta da nossa casa. E escolhemos escolas para os nossos filhos da mesma maneira e nos cercamos de seguros, seguro de vida, seguro contra incêndio, seguro contra roubo, seguro do aparelho telefônico, seguro do computador, e ainda assim nos sentimos como, gente? Nos sentimos inseguros porque vemos a escalada crescente da violência, porque vivemos num mundo marcado por crises intermináveis. Crise política, crise econômica, crise moral, crise hídrica, crise o tempo todo. Como se não bastasse um mundo em crise, pandemia, que vem e arrebenta com tudo, mexe com tudo. Eu duvido que em março de 2019 você imaginava a sua vida de setembro de 2021. E tudo que aconteceu no meio do caminho. E as pessoas que você teve que se despedir. Mas nas insondáveis riquezas de Cristo, nós podemos achar a segurança que o salmista achou. Salmo 112, verso 7. O salmista diz assim: não temerá notícias ruins, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Percebe? O salmista não é alguém que nega a realidade. Ele não está dizendo: não aceito, rejeito em nome de Jesus
qualquer notícia ruim, ele sabe que vive no mundo. E ele sabe que notícias ruins chegam. Ele sabe que o tempo difícil visita a sua casa, visita o seu coração. No entanto, ele diz: não temo as notícias ruins, porque o meu coração está firme. Por que o meu coração está firme? Porque eu sou emocionalmente mais forte que os outros que são mais fracos diante das vicissitudes da vida? Não, porque o meu coração é confiante no Senhor. As insondáveis riquezas de Cristo me fazem lembrar que a minha vida não está solta ao acaso, mas seguras nas mãos de um Deus de amor. O tempo ruim chega, a violência está à nossa volta, as crises vão e vêm, elas melhoram e elas pioram, mas nós não olhamos para nada no nosso horizonte como razão última da nossa segurança ou da nossa esperança. Nós olhamos para o alto de onde vem o nosso socorro e dizemos: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E por fim, queridos, todos nós precisamos, e eu tenho aqui me escutando presencialmente e online, profissionais qualificados que lidam com as emoções o tempo todo, pessoas que ajudam outras pessoas a encontrarem uma vida que possa de fato ser chamada mais de vida do que de sobrevida. Todos nós precisamos de vida plena. Mas nós sabemos que vivemos num mundo muitas vezes asfixiante. Nos sentimos estrangulados pelas tensões. Nos sentimos sem fôlego diante de tantos compromissos. Parece que tem mais compromisso na agenda do que minutos no relógio. Não bastassem os compromissos incontáveis, surgem urgências que alteram as nossas agendas, cobranças de todo lado. E às vezes o pior capataz é você mesmo cobrando de você. Que mundo! Não são poucas as vezes que nós temos a sensação de que sobrevivemos mais do que vivemos. E eu me lembro do que dizia o falecido pastor, teólogo e médico Albert Schweitzer. Um pensamento muito famoso dele dizia o seguinte: a tragédia não é quando o homem morre. É previsível que um homem vá morrer. Ele diz: a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. A tragédia é se tornar uma espécie de zumbi existencial. Você acorda cedo, você trabalha duro, você chega tarde, você dorme cansado e você repete tudo no dia seguinte. E falta propósito, falta sentido. E queridos, quantas pessoas você e eu conhecemos que são assim, apenas sobrevivem. E quando são privados dos seus prazeres, quando uma pandemia como a que a gente vive toma deles a possibilidade de terem diversão, e aí eles descobrem que o confinamento é uma espécie de prisão, é uma tormenta, é um castigo. Quando as crises de uma pandemia como essa fazem com que essa pessoa não possa mais viajar, ou então não possa mais bancar um determinado padrão de vida, quando se perde o dinheiro, quando se perde o trabalho, essas pessoas notam então que existiam sob a dependência de coisas externas. Aquilo que eu chamava de vida de prazer, aquilo que eu chamava de vida exultante, aquilo que eu chamava de vida plena, era uma existência absolutamente dependente de fatores, pessoas e coisas externas a mim, do lado de fora da minha vida. Mas, queridos, nas insondáveis riquezas de Cristo, nós recebemos do próprio Senhor vida plena e vida abundante de verdade, a despeito do momento em que a gente atravessa. Foi Jesus mesmo quem disse no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, eu vim, e você conhece o texto, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. A palavra do grego usada aqui para vida, nas palavras de Jesus, não é a famosa palavra grega bios, de onde vem biologia. Não é existência biológica. A palavra de Jesus aqui em João 10, 10 é zoe. Zoe significa vida espiritual. Jesus está dizendo: eu vim para dar para vocês a verdadeira vida, vida abundante, vida plena. Então, se nós estamos em Cristo, se nós pertencemos a Jesus, nós podemos, por mais que a vida nos esprema, por mais que as circunstâncias nos tirem o fôlego, nós podemos recorrer àquele que é a fonte de toda a vida e recobrarmos então essa vida abundante que Ele ofereceu a nós. Não precisamos, queridos, e aqui eu concluo,
Não precisamos viver como mendigos, já que temos, se estamos em Cristo, as insondáveis riquezas do Evangelho. Por isso eu te pergunto, o que é que te falta hoje? Seja honesto, seja honesta no seu próprio coração. Você sente falta de alegria? Alguma coisa aconteceu. E a alegria que antes era algo que te caracterizava mais, deixou de existir. Você está mais amargo, você está mais azeda, você está mais entristecida, você não consegue sorrir tanto, você não consegue festejar tanto a vida mais. O que tem te faltado hoje é esperança, porque a vida está difícil, porque as circunstâncias parecem teimar em não mudar, quando mudam parecem mudar para pior. O que te falta hoje é paz. Você se tornou dependente do medicamento que o seu médico disse é só em caso de SOS. Só que com a receita você não para mais de comprar aquilo e toma todas as noites. Não consegue descansar, não tem paz. O que te falta hoje é restauração em alguma área da sua vida, da sua casa, do seu sentimento. O que te falta hoje é sabedoria. Diante das bifurcações da vida, saber o que decidir. O que te falta hoje é amor. Não apenas receber amor, mas a capacidade de amar. Alguém que espera de você amor. Eu não sei o que te falta, mas se você creu no Evangelho, e se você segue a Jesus Cristo, você pode hoje mesmo achar em Jesus tudo o que você necessita, porque as suas riquezas são insondáveis, inesgotáveis e estão à sua disposição. Deus quer enriquecer a sua vida com os tesouros dele. Deus quer enriquecer a sua vida com a alegria que vem dele, com a paz que excede a todo entendimento, com o amor que ressignifica qualquer entendimento de amor que você teve antes, com a segurança que só os filhos e as filhas de Deus têm de saberem que são amados por esse ser todo-poderoso, santo e justo. O que te falta hoje? Eu não sei, eu sei o que me falta, mas eu sei onde nós encontraremos em ampla suficiência, em Jesus e nas suas insondáveis riquezas. E o mesmo vale para você, meu querido amigo, minha amiga que me ouviu até aqui, mas que diferente dos cristãos ouvindo essa mensagem, ainda não pode dizer: eu tenho acesso às insondáveis riquezas de Cristo porque eu sou alguém que rendeu a vida a Jesus Cristo. Talvez você tenha escutado tudo isso e, a despeito do seu coração sentir até o interesse, isso deve ser uma vida muito interessante, o seu coração ainda questiona e duvida. E a dúvida é a seguinte: e se não for isso? E se não for real? Eu te proponho um desafio. E você nem precisa me falar que você aceitou o desafio. Olha que bacana. Nós vamos orar. E quando você orar juntamente com a gente, diga para Deus: Deus, se o que o Roberto lá na frente falou por esses minutos todos é verdade, se há essa vida disponível e ela está disponível a mim em Jesus, eu quero conhecer isso. Eu quero provar em mim essa paz, eu quero provar em mim essa alegria, eu quero sentir no meu íntimo esse amor que muda quem eu sou, eu quero sentir a segurança que não vem do quanto dinheiro eu tenho na conta, ou do condomínio super maravilhoso em que eu moro, ou no carro blindado que eu dirijo. Eu quero sentir essa segurança daqueles que sabem que são filhos e filhas de um Deus de amor. Então eu quero, a pergunta que eu te faço é: o que você perde em aceitar esse desafio? O máximo que vai acontecer é você daqui a algum tempo falar: eu não volto nunca mais naquele lugar, porque o Roberto não passa de um mentiroso, manipulador das palavras para as pessoas. Ou pode ser que eu tenha a alegria, e muita gente aqui tem a alegria de testemunhar em breve o seu batismo aqui, dizendo: a minha vida é de Jesus, achei a vida que tanto necessitava em Cristo. E aí a sua história vai se unir à minha história e à história de tantas outras pessoas que um dia entenderam que Jesus as chamava para uma vida plena, porque as riquezas dele são insondáveis e inesgotáveis e estão disponíveis a você. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos por Jesus, nós te louvamos pelas maravilhas da tua graça, nós te louvamos pelas insondáveis riquezas de Cristo Jesus, nós te louvamos, Senhor, pelo perdão dos pecados, nós te louvamos pela reconciliação com Deus, nós te louvamos pela reconciliação que desfrutamos nos relacionamentos uns com os outros, nós te louvamos porque vivendo num mundo de tanta indiferença e egoísmo, podemos ser uma manifestação da Igreja de Jesus, uma comunidade de amor, de cuidado mútuo, uma comunidade em que as pessoas são importantes umas para as outras. Te louvamos, Senhor, pela paz que é fruto da obra do Senhor na nossa vida, te louvamos pela alegria que é uma dádiva do Senhor, te louvamos pela esperança inescapável de que a nossa vida pertence a Ti e a certeza de que adentraremos em Teu reino celestial e viveremos por toda a eternidade contigo. Nós te louvamos, Senhor, e o que te pedimos juntos nessa manhã é que não vivamos vidas, Senhor, de mendicância, Senhor, que não vivamos aquela vida dos despossuídos que nada têm, que nos lembremos que estamos o tempo todo assentados numa mesa com um farto banquete diante de nós, o banquete da Tua graça, da Tua salvação, do Teu amor. Então, Senhor, banqueteia-nos, Senhor, com as Tuas farturas e com as Tuas maravilhas e enriquece a nossa vida, Senhor, não com o dinheiro, faça isso com aqueles que o Senhor quiser fazer. Faça isso com aqueles que o Senhor quiser usar para a Tua glória, através do dinheiro e dos recursos, mas enriquece-nos de Jesus, Senhor. Enriquece-nos, Senhor, da vida cristã. Torna-nos ricos e ricas para a Tua glória, para uma vida vibrante na presença de Deus. E concede, Senhor, a esse coração aflito que chegou nesse lugar hoje, a essa alma tão perturbada que escuta essa mensagem até agora, concede a Tua salvação. Ouve essa oração que ela faz, ouve essa oração que ele faz, dizendo: se é real, eu quero para mim, eu quero em mim, eu quero conhecer esse amor, essa graça, essa alegria, essa paz, essa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu amor, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, no restante desse domingo, nessa nova semana que se inicia e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.